para conversar em família, assim, sobre o cenário que a gente está vivendo há tanto tempo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a iniciativa desse encontro, foi uma iniciativa de Dr. Rafael Vita, nosso diretor regional, que propôs um posicionamento da infectologia da rede, hoje com os 3 hospitais, Aliança, Cardio e São Rafael, para a gente trocar ideias sobre alguns dos pontos. Certamente seria muita presunção achar que a gente ia esgotar esse tema. A gente pretende, inclusive, ter mais conversas como essas com os intensivistas, os gastros, os cardiologistas, os neuro, os pediatras e todos aqueles que viveram o cenário Covid. Registrar a presença dos nossos diretores, Rafael Vita, Alfredo Martini, Raimundo Paraná, Hélio Braga, Álvaro Nonato, Gildo Mota, Eduardo Darzé, e dar as boas-vindas aos nossos queridos colegas de talk show aí, começando aí uma apresentação por Alain, que está aparecendo logo no começo aí da turma, nosso gestor de práticas médicas e coordenador do Serviço de Infectologia do Hospital Cardiopulmonar, doutora Camila Bárcia, supervisora do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital São Rafael, doutora Áurea Paste, coordenadora do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Aliança, doutor Bruno Solano, coordenador médico do Centro de Biotecnologia e Terapia Celular do Hospital São Rafael, doutora Nancy Silva, chefe do Serviço de Infectologia do Hospital Aliança, eu, doutora Ana Verena, coordenadora da Infecto do São Rafael e diretora médica do São Rafael, doutora Gorete Barberino, consultora de microbiologia do Hospital São Rafael. A gente está tentando juntar o que a gente conquistou de expertise aí nesse tempo de Covid. O nosso encontro deve durar 75 minutos. A gente fez um modelo de perguntas e respostas, fizemos um brainstorming de perguntas que mais nos faziam no meio médico e no meio leigo também, para a gente trocar ideia. E a ideia é quebrar alguns paradigmas que precisam ser quebrados e construir alguns eixos de sustentação do diagnóstico, terapia, controle de infecção e perspectivas do cenário COVID. Então, esse é o modelo do nosso encontro. Só vou compartilhar com vocês a agenda. A gente quer muito que esse seja o primeiro encontro de muitos que a gente tem em grupo e que possa contribuir. A Infecto está levando, eu costumo chamar, passei a chamar esse encontro de Ciência em Rede, da nossa Regional Bahia. É o primeiro episódio, a gente pretende ter muitos. Esse é o grupo que já foi apresentado e essa é a nossa agenda. Com foco em diagnóstico, Bruno e Solano vão nos ajudar a responder e tirar nossas dúvidas. Com foco em tratamento, Alan Neves e Nancy Silva. Com foco em controle de transmissão hospitalar e hospital seguro no cenário COVID, Áurea Paste, Camila, e a gente vai falar um pouquinho de perspectivas no final, falando muito da vacina e do cenário de reinfecção que já veio à tona entre nós. Respondidas as primeiras perguntas, a gente abre para perguntas no chat e faz o fechamento ao final. Então, esse é o nosso plano. E se todos estiverem a postos, eu vou chamar para conversa, primeiro, Bruno Solano, para nos ajudar um pouco em algumas perguntas que surgiram. E, Bruno, a primeira pergunta que não quer calar é em relação ao RT-PCR. Como é que você colocaria ele comparativamente com os testes rápidos e com o GeneXpert, que é um teste também de performance mais rápida? Ele ainda segue como gold standard ou a gente já pode lançar mão de um dos outros dois para nos ajudar num diagnóstico mais rápido? Certo. Então, acho que hoje o RT-PCR ele continua, né, Ana, como o gold standard para o diagnóstico. É o único teste que vai ter uma boa sensibilidade para a gente avaliar naquela fase inicial, né, a presença ou ausência de material genético viral, né, e com isso definir conduta.
E a gente tem esses outros testes, por exemplo, o GeneXpert é um teste excelente, né? Ele não é o gold standard, mas ele é muito próximo ao teste molecular, é um teste rápido que também pode ser usado na mesma fase. E, por outro lado, a gente tem os exames sorológicos, né? Então, acho que a gente pode... Eu queria compartilhar minha tela, porque eu acho que é bem interessante para a gente ver esse gráfico, que é um gráfico que ajuda muito a gente, né? Nessa questão da definição de que teste deve ser utilizado. Então, a gente tem essa fase viral, né, que a gente tem as opções aí de utilização do teste de RT-PCR ou da detecção direta de antígeno. E o que acontece é que nas fases seguintes, né, a gente tem um aumento dos anticorpos, né? Observe que a gente tem um aumento mais ou menos ao mesmo tempo de IgM e IgG, né? Isso é importante depois para a escolha, né, dos testes que vão ser utilizados. Mas, então, você não pode esperar que você vai detectar anticorpo nessa fase inicial, né? Então, o exame sorológico é importante que se diga, ele não vai ajudar a gente a definir muita conduta, já que na fase aguda que a gente utiliza RT-PCR para isso, ou o GeneXpert, é ali que a gente vai definir, né, o período de quarentena do paciente, né? Todas as condutas vão ser definidas por esses exames. Certo, e quando a gente fala também de sensibilidade, a gente sabe que a sorologia, nos métodos que nós temos, ainda é mais sofrível também, né, Bruno? Ainda tem isso. Então, a gente tem o período certo, né, para se fazer a solicitação desses exames, e a gente tem os métodos, né, para avaliação da sorológica. Então, você tem o teste rápido e aquele que tem a pior desempenho, né, em termos de sensibilidade. E aí depois você tem a ELISA, quimiluminescência, que tem sensibilidade melhor, se for pedido no momento certo, né? Eu acho muito importante a gente guardar na mente que o IgM e o IgG aparecem juntos, então eles não servem como a gente está acostumado numa cinética de anticorpos habitual aí. Isso, Bruno, como é que você interpreta um RT-PCR inconclusivo? Essa é outra pergunta que não quer calar. Só queria, para finalizar aqui essa parte de sorologia, mostrar que essa realmente é uma diferença fundamental com outras doenças, né, que a gente não tem o IgM primeiro e o IgG depois. Então, na hora de solicitar esses exames, é interessante solicitar anticorpos totais ou a IgG, né, que vai ter uma acessibilidade melhor do que a IgM, que cai, né, como vocês podem observar ali após o dia 25. Bom, em relação ao exame conclusivo, isso é uma pergunta que deve ser recorrente, né, para todo mundo, porque eles acontecem, né? Então, assim, o exame de RT-PCR ele pode ser positivo, negativo ou inconclusivo. O inconclusivo é quando aquele sinal que o aparelho detecta ele é tão baixo que a gente não é capaz de dizer se realmente é uma situação em que você tem pouca carga viral e pouco material genético viral naquela amostra, ou se é um artefato, um resultado realmente que seria negativo, mas que deu um sinal fraco ali inespecífico. Esses testes, normalmente, eles não detectam um alvo do vírus apenas, né? Então, eles detectam, normalmente, 3 genes do vírus. E o resultado inconclusivo, ele aparece, normalmente, quando a gente está detectando apenas um desses alvos e não detecta os outros 2. A gente costuma ver isso ou porque foi coletado muito cedo e a gente tem muito pouca amostra de vírus, né, muito pouco vírus na amostra, ou então a gente já coletou tardiamente, né? Então, aí o ideal, quando a gente acha que coletou cedo demais, é repetir esse exame, repetir essa coleta 48 horas depois, né, e observar que resultado tem, ou se a coleta há uma suspeita que você coletou tardiamente, partir para esses outros exames, por exemplo, os exames sorológicos, no momento adequado, eles podem ajudar também. É importante que se diga que os inconclusivos é exatamente essa a mensagem, né? Eles podem, a gente vê às vezes em paciente que tem um shedding prolongado, né? Quer dizer, tem pacientes que ficam com exames positivos de RT-PCR por muito tempo e à medida que essa carga viral vai reduzindo na amostra, você passa a ter alguns exames, alguns resultados inconclusivos. Então, a mensagem é essa: inconclusivo pode ser pouco material viral na amostra pelo período em que foi coletado, ou pode ser um resultado artefatual. E isso existe até
uma frequência maior de inconclusivos a depender do kit que é utilizado. Isso a gente tem observado na prática, kits, por exemplo, que a gente utilizava no laboratório do São Rafael e que depois foram utilizados em outros laboratórios públicos ou privados e que têm associado uma frequência mais alta de inconclusivos. Bruno, e esses kits que nós temos vigentes, eles já estão aptos a identificar cepas diferentes, as cepas mutantes do vírus, ou a gente vai ter que ter uma reformatação nos nossos kits de PCR? Os nossos kits de PCR, por enquanto, eles são capazes de detectar, sim. O que está acontecendo é que existe uma cepa do Reino Unido que está circulando e que tem uma frequência alta de mutações na proteína S, né, na spike, também uma outra na África do Sul, e à medida que essas mutações estão surgindo e se acumulando nesse gene, surge a possibilidade de que o teste não detecte o gene S. Mas, como a gente falou anteriormente, esses testes, eles raramente detectam um único alvo do vírus. Então, já normalmente são 3, então você teria uma ausência de amplificação do S, mas você teria os outros genes lá presentes, né? Então, o teste ainda assim seria positivo e alertaria que talvez a gente esteja lidando com a cepa mutante aí, mas só para confirmar, só através de técnicas de sequenciamento mesmo. Obrigada, Bruno. Vou deixar o pessoal com gosto para outras perguntas para você e vou pular um pouco para Alan Neves. Alan, sei que você estudou bastante, revisou muito a questão das terapias imunomoduladoras. Eu queria que você nos dissesse o papel dessas terapias imunomoduladoras, além do corticoide. Alguma dessas mudou o desfecho? E logo depois a Nancy vai falar sobre os corticoides mesmo. Pronto, boa noite a todos. Obrigado, Ana Verena. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para falar um pouquinho sobre a terapia imunomoduladora, digamos, seletiva, né, não relacionada ao corticoide. Então, essa conversa de imunomodulação seletiva começou a partir do momento que se atribuiu uma suposta e atípica tempestade de citocinas na COVID, né, que é algo muito controverso. Então, se existe essa atípica tempestade de citocinas, então por que não reduzi-la, não deprimir essa quantidade de citocinas? E assim você pouparia o uso de corticoide e seus efeitos deletérios. Isso se começou, então, com o tocilizumab, que é um antagonista do receptor de interleucina 6, e foram vários estudos observacionais publicados, inicialmente. Vários desses estudos mostraram uma redução de mortalidade no grupo que usou tocilizumab. Entre esses estudos, o maior de todos, que é o estudo americano, Stop Covid, com mais de 3.900 pacientes, onde houve uma redução de mortalidade de quase 10%, então, muito significativo. Mas aí, eis que vem a temporada dos grandes ensaios clínicos randomizados com tocilizumab. Perfilizei aqui 4 desses estudos, existe um 5º ensaio clínico que eu tirei por causa de alguns problemas de metodologia. Todos eles estudos muito cêntricos, ensaios clínicos randomizados, duplo cego, exceto pelo primeiro, que é o Corimuno, todos eles olhando para COVID em pacientes hospitalizados com COVID moderada e grave, e o desfecho, os resultados não foram muito animadores, ao contrário dos estudos observacionais. Então, dá para ver que não houve em nenhum deles, nos 4 estudos, um grande número de pacientes, redução de mortalidade com tocilizumab, em nenhum desses estudos. Houve apenas um efeito marginal de redução de progressão para a ventilação mecânica no Corimmune e no Impacta. Então, são esses os dois grandes, as duas grandes mensagens, sem redução de mortalidade, e talvez em 2 desses 4 estudos, algum ganho em redução na progressão para a ventilação mecânica. E é por isso que tanto a IDSA como a NIH não recomendam o uso de rotina de tocilizumab para a COVID. Mas a tentativa não parou por aí, né? Então, ainda existe no site do Clinical Trials diversos estudos com tocilizumab em andamento para dar fechamento a essa pergunta, e também em relação a outros bloqueadores de receptor de interleucina 6. Essa é uma história contada por press release, já que esses dados ainda não foram publicados, mas em março a Sanofi e a Regeneron lançaram um estudo com o sarilumab, que também é um bloqueador da interleucina 6, e em julho, nos Estados Unidos, e em setembro, no resto do mundo, esses estudos foram cancelados porque não houve desfecho favorável com o uso de sarilumab. Então, mais um problema, mais um desfecho negativo em relação aos imunomoduladores.
E a tentativa também não parou por aí, e aí começaram a pensar em outras classes, como, por exemplo, com os inibidores da JAK, né, e aí, como exemplo, o Jakavi, vale a pena destrinchar só um pouquinho rapidamente, já que o Jakavi tem se usado, talvez pela facilidade posológica, via oral, tem se usado bastante por aí, mas já em abril houve a publicação no Clinical Trials de um estudo de ensaio clínico randomizado, e esse ensaio clínico randomizado visava justamente pegar pacientes no início da fase inflamatória, então um estudo dedicado a pacientes em unidade aberta, não em UTI, não em ventilação mecânica, antes da randomização, com desfechos primários e secundários muito bem estabelecidos, e a gente percebe que o estudo não demonstrou nenhuma redução, nenhuma melhora, tanto nos desfechos primários como secundários. Então, mortalidade, tempo médio de permanência, progressão para ventilação mecânica, admissão em UTI, oxigenoterapia suplementar, tudo isso. Então, realmente, esse estudo ainda está para ser publicado, e a Novartis já, como a maioria de vocês já sabe, já lançou um comunicado de que o estudo foi interrompido, porque não houve benefício com a prescrição do Jakavi. Para a defesa dessa imunomodulação seletiva, há um estudo com baricitinib, que também é um inibidor da JAK, na qual, num ensaio clínico randomizado multicêntrico, publicado na New England já, houve um desfecho positivo no tempo para recuperação clínica e na melhora dos estados clínicos, mas, novamente, sem redução de mortalidade. E esses achados aqui foram mais evidentes nos pacientes em uso de oxigênio ou em ventilação mecânica, e é um uso de baricitinib com redesivir versus redesivir. Mas, ainda assim, apesar desses estudos, o NIH ainda não recomenda o uso de baricitinib isoladamente, dá preferência a corticoide, somente nos pacientes que têm contraindicação a corticoide, talvez usar o baricitinib combinado com redesivir. Então, são esses os principais estudos que tem agora sobre imunomodulação seletiva com essas drogas, e, infelizmente, os desfechos os resultados não são muito favoráveis ao seu uso, e, na verdade, a impressão que me dá é que parece aquele desarmamento de uma bomba, né, onde, na vida real, a gente desarma uma bomba com outra bomba, é o que ocorre na vida real, e é o corticóide que está aí. E nos filmes, ele corta o vídeo verde, corta o vídeo azul, corta o fio verde, corta o fio azul, retirar essa bomba, mas, na prática, isso não tem funcionado até então. Parece que a resposta é redundante. Se você corta a IL-6 por um lado, ela compensa por outro lado, com outra sinalização. Então, por enquanto, nós não tivemos esse resultado favorável, e é por isso que o uso de rotina não é recomendado por nenhum guideline. Alan, você colocou uma questão super importante em relação ao desarmamento disso. Você observou, como nós aqui no São Rafael observamos, um aumento das infecções bacterianas pós-uso de tocilizumab, por exemplo? Porque depois eu vou abrir para a Gorete falar um pouco do cenário das infecções hospitalares aí, e esse foi um problema que aconteceu com a gente. Como foi para vocês? Pronto, a mesma coisa. Então, assim, pensa-se em fazer a imunomodulação seletiva justamente para ter o efeito benéfico sem o efeito maléfico da imunossupressão global do corticoide, mas, apesar disso, a gente percebe na prática, e principalmente nos primeiros estudos, você percebe que houve um aumento de infecção bacteriana, também neutropenia, também hepatotoxicidade com alguns desses medicamentos. Então, esse é um efeito possível e observado, de fato, na prática, vimos também, e eu acho que o paciente tem que ser monitorado de perto, caso opte por esse uso, após discutir com a equipe assistencial e com os familiares e paciente. Esse é o cenário que a gente vivenciou também, e o outro ponto que a gente precisa abordar aqui, eu vou chamar a doutora Nancy Silva para isso, é o corticoide. É o momento dessa bomba aí que a Alana falou, qual é o momento da gente lançar mão. A gente tem vivenciado, tem recebido receitas de corticoide desde o início da infecção, antes mesmo de ter qualquer critério de doença moderada ou de necessidade de oxigênio. Assim, conta um pouco para a gente sua experiência em relação ao corticoide no cenário COVID. Ana e todos, boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui junto com esse grupo, que é o mais importante na minha avaliação é a discussão. O corticoide, como o Alan já colocou, é uma arma uma ferramenta, uma droga extremamente importante como droga anti-inflamatória,
Mas o mais importante que eu acho é que a gente tem que ter noção do momento preciso para usar o corticoide. O que é que nós temos observado? Infelizmente, eu acho que como a mídia colocou que o corticoide alterou desfecho, que foi a única droga que até esse momento alterou desfecho clínico, diminuindo a mortalidade dos pacientes em torno de mais ou menos 34% nos pacientes que são COVID moderado, COVID grave, ou seja, o paciente que vai precisar de oxigênio, o paciente que vai hospitalizar. Parou o seu, mano? O que é que a gente tem observado? Pacientes fez o diagnóstico de COVID, o paciente já está usando corticoide. Então, o corticoide é uma excelente ferramenta, a gente sabe disso, como droga anti-inflamatória, e é no momento que o paciente está entrando nesse processo, que é, em média, a partir do 5º dia de doença. Então, é importantíssimo que o paciente monitore, ou seja, junto com o profissional de saúde, com o profissional médico, ele monitore essa fase, que será o momento que nós vamos introduzir corticoide. Obviamente, a gente sabe de todos os efeitos adversos que o corticoide pode ocasionar, principalmente o risco de infecções que o paciente possa ter, infecções bacterianas, infecções fúngicas, mas, consequentemente, precisa ser usado no momento certo, na dose apropriada. Então, a corticoide, neste momento, nós todos comemoramos, basicamente, porque é uma droga que tem um potencial de alterar desfecho clínico no paciente com COVID. Mas é importante que a gente saiba o momento exato da introdução. Não pode ser no momento zero que esse paciente descobre que ele está com COVID. Acho que essa é uma mensagem extremamente importante que a gente precisa divulgar, principalmente na classe médica e na classe também da população de um modo geral. É isso aí. Em termos de anti-inflamação, a gente está com esse conceito se estabelecendo. Realmente, em COVID, a gente sabe que tudo pode mudar, mas esse é o conceito que a gente queria deixar. E em termos de antivirais, eu queria que Nancy continuasse nos falando sobre ivermectina e nitazoxanida nesse cenário. Qual é o papel? Já esteve presente na sua caneta e como foi que esteve presente? Ana, quando você falou em antiviral, eu pensei que você ia se dirigir a Alan, falando depois ele vai fechar com o Redensevir. Mas agora a gente vai falar desses outros aí, já que a cloroquina não está mais, etc. O que foi que sobrou para esses outros? Então, eu acho que uma coisa extremamente importante que todos nós sabemos, é que essas drogas, tanto ivermectina quanto nitazoxanida, elas já foram testadas como drogas antivirais. E, na verdade, in vitro, isso é real, absolutamente real, inclusive com o SARS-CoV. A grande pergunta que a gente não tem essa resposta, porque nós não temos nenhum ensaio clínico randomizado até o momento em relação ao Remdesivir na população humana com SARS-CoV, é se in vitro, isso pode ser traduzido para in vivo. E, consequentemente, o que se mostrou é que a dose in vitro era 35 vezes maior do que a dose que nós usamos. Então, consequentemente, a dose terapêutica que nós usamos, que todos nós sabemos, é uma dose de torno de 150 a 200 microgramas por litro. Consequentemente, para você usar em humanos uma dose 35 vezes maior, teoricamente, a gente teria que fazer até estudo de carcinogenicidade. E isso não tem sido feito. Até o momento, o que a gente diria? Não temos nenhum ensaio clínico randomizado para mostrar que ivermectina pode ser usada no tratamento precoce de COVID, nem profilático e nem terapêutico. O que nós sabemos como infectologista e como clínicos de um modo geral é que a ivermectina tem um papel, sim, quando nós usamos corticoide no paciente. Então, a gente tem preocupação com a síndrome de estrongiloidíase grave que o paciente pode desenvolver. Nós somos baianos, nós estamos no Brasil, então nós estamos preocupados com essas parasitoses intestinais. Então, nós usamos ivermectina, sem sombra de dúvida, mas com o papel de ser uma droga anti-estrongiloide e outras verminoses desse porte. Então, consequentemente, nenhuma das duas drogas, nem ivermectina, nem nitazoxanida, tem papel, neste momento, é importante que a gente diga isso, neste momento, contra a COVID, contra a SARS-CoV-2, digamos assim. Já foi tentado, né, para ebola, para dengue, a febre amarela, já foi tentado, sem sombra de dúvida. É isso aí. Outra mensagem que deve ficar ratificada no nosso racional. E aí, Alan, voltando para você, tem esperança no Remdesivir? Se você tivesse na mão, você usaria? Qual o papel dele?
Bom, compartilhando novamente aqui minha tela, pessoal, para falar um pouquinho sobre o Remdesivir, né? Ao contrário, existe já alguma qualidade de estudo sobre o Remdesivir, alguns resultados positivos, mas com algumas coisas que nos deixam com o pé atrás, algumas particularidades. E aí estão os 4 grandes ensaios clínicos randomizados com o Remdesivir. O primeiro, esse ensaio clínico chinês, com um pequeno número de participantes. Na época que ele foi iniciado a pandemia, a epidemia na China estava em fase de regressão, e sem melhora clínica, sem redução de mortalidade, e chama a atenção também que sem redução de carga viral, que a gente chega a um dos pés atrás que a gente tem, né, um estudo, tudo bem que não houve melhora nesses desfechos clínicos de mortalidade, o estudo era pequeno, talvez não tivesse poder para isso, mas sem nenhuma redução na carga viral. Isso é uma das coisas que nos deixa desconfortável em relação ao Remdesivir nesse estudo. E aí veio a publicação do famoso ACT, né, no começo do ano passado, foi aquele grande estudo americano, mas, na verdade, em vários países, Europa, Ásia, com mais de 1.000 pacientes, que testou o Remdesivir 10 dias versus placebo, e aí ele mostrou que houve uma redução no tempo de recuperação clínica de 15 para 11 dias, mas não houve redução de mortalidade global. Mas no subgrupo onde o Remdesivir foi iniciado, nos pacientes com catéter nasal ainda, com O2 em baixo fluxo, houve sim uma redução significativa na mortalidade. Então, possivelmente porque nesse estudo, uma parte considerável, 1/4 dos pacientes recrutados, foram randomizados, iniciaram o Remdesivir antes de 6 dias de sintomas. Então, o que esse estudo mostrou foi isso, foi essa recuperação mais rápida e mortalidade nesse subgrupo específico, talvez o início mais precoce, mostrando que talvez tenha um potencial aqui para uso precoce do Remdesivir. E aí veio o Simple, que era justamente comparar 3 grupos, Remdesivir 10 dias com 5 dias, com o cuidado padrão. E aí vem algo estranho, porque, sim, houve melhora no desfecho clínico para o Remdesivir 5 dias, mas não houve melhora no grupo de 10 dias. E então fica algo diferente. Por que não aconteceu isso, né? Então, realmente é uma particularidade, então, desses estudos do Remdesivir que nos deixa desconfortável, como essa parte de não redução da carga viral. E aí, em seguida, mais recentemente, veio o Solidarity, né, que foi bem divulgado, um estudo muito grande da Organização Mundial de Saúde, com mais de 11.000 pacientes em 30 países. No grupo, são 5 grupos, um grupo controle, 4 grupos de intervenção. Um desses 4 grupos era o grupo do Remdesivir, com mais de 5.000 pacientes. E nesse estudo não mostrou, era um estudo aberto, então isso chamou a atenção. Se é um estudo aberto, por isso que a OMS não trabalhou com melhora clínica, já que os avaliadores ficariam sugestionados, então eles trabalharam apenas com desfechos duros. Então, a mortalidade e progressão para ventilação mecânica, e ele também não achou nenhuma melhora nesses 2 desfechos. Então, é isso que existe de evidência até agora com o Remdesivir, onde é uma melhora nos status clínicos e uma redução do tempo para recuperação e uma mortalidade em um subgrupo de pacientes. Então, tanto a IDSA como a NIH levam em consideração os dados do ACT e do Simple e sugerem, sim, Remdesivir para esse grupo de pacientes internados com oxigênio, com oxigenoterapia, então, e 5 dias. Então, eles levam em consideração o ACT e o Simple. E não sei, assim, qual é o papel do Remdesivir no futuro, a gente não sabe. Assim, eu acho que talvez ele é mais que um Tamiflu, né, em relação à influenza. Ele não só reduz tempo de doença, mas talvez um ganho aí de mortalidade no subgrupo, mas ele também não é essa última Coca-Cola do deserto, ele não é nenhuma terapia antirretroviral para HIV. Ele está em algum ponto no meio do caminho. Obrigada, Alan. Então, dentre os antivirais presentes, se você tivesse acesso ao Remdesivir, na minha cabeça ficou que você lançaria a mão dele, não é? Isso, se a gente tivesse acesso, eu usaria principalmente o mais rápido possível nos pacientes internados em uso de oxigênio. Eu acho que é o que tem, é que há algum ganho demonstrado. Agora, alguns pés atrás aí em relação àquilo que eu comentei em relação aos estudos, algumas particularidades. Ok. Nancy, antibiótico para todo mundo, em que momento? Ana, na verdade, há muito tempo a gente, na verdade, tem muito critério no uso de antimicrobianos. Eu acho que é algo extremamente importante que a gente não pode esquecer é que COVID é uma doença viral. E para doença viral, o ideal é o antiviral. E a azitromicina ou qualquer outro antibiótico, neste momento, não tem nenhum papel para COVID, para SARS-CoV-2. Então, consequentemente, é aquela ideia, como a gente aprendeu, para meningite viral. Na dúvida, antibiótico. Não.
Se é meningite viral, a conduta é você deixar o curso natural da doença. Então, consequentemente, o uso do antimicrobiano no paciente com COVID é quando ele é recomendado. Se você tiver dúvida se o paciente tem infecção bacteriana associada, se tem atípico junto, que não é o habitual de nós estamos observando esse tipo de processo infeccioso, o que você vai ficar muito preocupado com o doente é com infecção nosocomial. É o paciente que vai ser internado, o paciente que vai ser com assistência ventilatória, é o paciente que vai ter catéter venoso central, é o paciente que vai ter PAM. Esse paciente nós vamos estar preocupados com infecção por outros micro-organismos, por pseudomonas aeruginosa, por gram-negativo, são outros patógenos. Então, consequentemente, é outro conceito que eu acho que também precisa ser muito bem observado, é o uso do antibiótico. As pessoas estão usando a azitromicina como se fosse imunomoduladora, é algo que a gente não está conseguindo entender bem, mas a literatura não tem mostrado, isso tem trabalhos na literatura já mostrando que a azitromicina não tem absolutamente nenhum papel no tratamento de SARS-CoV-2, absolutamente nenhum. Então, consequentemente, não é recomendado o uso. A gente está verificando que há um kit precoce, né? O indivíduo fica preocupado e ele quer usar a medicação. Para uma sensação de segurança, realmente COVID é algo que assusta, sem sombra de dúvida. Mas o uso de azitromicina, o uso de ivermectina ou de qualquer outras drogas, no momento inicial, não tem absolutamente nenhum papel. A gente não tem observado, e a literatura tem corroborado, que não tem nenhum papel a utilização dessas drogas. A azitromicina, principalmente que é o que a gente mais vê utilizar, não é antiviral. E, consequentemente, não sendo antiviral, não tem absolutamente nenhuma indicação no processo de COVID. Então, a gente aprendeu isso muito no começo. No começo, a nossa mão estava mais solta para azitro, para ceftriaxona, azitro, zinate, azitromicina, pensando no contexto de pneumonia comunitária. Com o passar da pandemia, a gente foi vendo que isso estava desencadeando mais diarreia e selecionando mais flora resistente. E por causa disso, que eu queria agora que Gorete nos falasse o que foi que ela observou no cenário hospitalar, na flora bacteriana, porque essa foi outra coisa que mudou muito. E apareceu muito bicho estranho de volta aí no cenário. O que foi que você viu, Gorete? Fala um pouco para a gente. Boa noite a todos. Então, a perspectiva de resistência bacteriana para o futuro é drástica, porque antes o CDC já falava em 700 mil mortes anuais relacionadas à resistência, com a projeção de 10 milhões para 2050. Então, na era pós-Covid, o que se imagina um aumento muito grande desses números, não só na saúde humana, mas também resistência na agroveterinária e no ambiente, né? Uma das maiores causas, o que se acha, foi o uso amplo e precoce no início da pandemia. Claro, isso devido a certas dificuldades, às vezes, em excluir uma co-infecção fúngica, bacteriana, mas muito por desconhecimento da patologia da infecção, né, do vírus. E o que foi percebido por estudos posteriores em várias publicações é que a maioria dos pacientes, apenas 3 a 15% que chegam nos hospitais sem condições graves, eles têm infecções, os pacientes de UTI acima de 25%. No entanto, no mundo inteiro, as unidades hospitalares foram prescritos até 70% dos pacientes usaram antibiótico inicialmente. O que é que a gente vê hoje na bancada da microbiologia? A gente vê claramente uma mudança na microbiota dos pacientes, mas na microbiota hospitalar. Então, além dos micro-organismos que a gente normalmente, rotineiramente, isola nesses pacientes mais graves, a gente viu um aumento, a despeito das enterobactérias produtoras de KPC e MDM, a gente viu claramente um aumento das bactérias, dos não fermentadores, os Acinetobacter, Pseudomonas, Stenotropomonas, principalmente ligados aos pacientes graves, com pneumonia, com ventilação mecânica, com dispositivo, com todos os fatores de risco. Mas uma coisa que chamou muita atenção da gente foi o aumento de co-infecções por fungos, né? Pacientes com aspergilos, pacientes com tricóstero, um aumento grande, especialmente pacientes com infecções por cândidas, cândidas não álbicas. Então, o Brasil todo, em várias unidades,
foram vistos Candida parapsilose causando surto dentro das unidades e com resistência a fluconazol, que é uma coisa que chama muita atenção da gente, porque essas cândidas são difíceis de erradicar, às vezes, por questão do biofilme. Um outro ponto que chamou muita atenção, que foi as infecções de corrente sanguínea polimicrobianas. Então, normalmente a gente tem infecção de corrente sanguínea para um micro-organismo, mas a gente via claramente, às vezes, 2 espécies de cândida, 2 genes espécies diferentes de gram negativo. O que é que a literatura fala? Que provavelmente isso é por translocação, o maior motivo talvez seja a translocação gastrointestinal. A gente sabe que o vírus, ele tem receptor nos enterócitos, o que acontece é uma replicação viral e queda da integridade da barreira gastrointestinal, e, além disso, também relato de disbiose, que é exatamente o desequilíbrio da microbiota intestinal. Digamos, existe uma queda da microbiota protetora, que são os lactobacilos, são os anaeróbios, os bifidobactérias. Então, claramente, a gente viu isso. Um outro ponto que chamou muita atenção é o aumento das digamos, falsas infecções de corrente sanguínea por estafilocoagulase negativa. Então, muitas vezes, esses pacientes tinham mais de uma espécie de estafilocoagulase negativa, precisando de um critério grande da microbiologia junto com a infectologia para discutir qual a possibilidade daquilo ser uma infecção, provavelmente por excesso de trabalho das equipes, por também falta de treinamento, às vezes, de equipes recém-contratadas e principalmente, falta a dificuldade de acesso venoso desses pacientes. Foi uma coisa que chamou muita atenção. Para o laboratório de microbiologia, eu acho que fica a lição que o laboratório, na realidade, ele precisa ser preparado não só de metodologias apuradas, mas expertise de microbiologia, ele precisa ter a capacidade de fazer o diagnóstico microbiológico, de separar o que é uma infecção, separar se essa infecção é bacteriana ou viral, definir, identificar esse micro-organismo, definir o perfil de suscetibilidade. Isso tudo vai auxiliar o médico no final, na escolha da terapêutica precoce, assertiva e impactar, claro, no desfecho clínico do paciente e, consequentemente, na diminuição da disseminação de resistência global. A gente precisa ter isso muito em pauta. Os pacientes têm chegado mais grave com o uso prévio de corticoide e esses pacientes muitas vezes vão ficar muito tempo invadidos numa terapia intensiva. ECMO não é mais um mito nesse contexto. E todo cuidado é pouco em termos de controle de infecção, de controle de translocação e de se evitar, sempre que possível, o uso indiscriminado e precoce de antibióticos. Isso é que a gente queria colocar. Apareceu Cândida mais do que o habitual, o estafilocoagulase reapareceu, além de muita translocação de germes de trato gastrointestinal, porque a gente sabe que o COVID tem um tropismo pelo trato gastrointestinal, que também é crucial nessa situação. Então, os desafios para o controle de infecção hospitalar foram muito intensos também. É por isso que agora a gente vai chamar para a pauta Áurea e Camila, que são controladoras de infecção hospitalar e que vão falar um pouco para a gente da experiência COVID no cenário do CCH e como é que a gente mantém um hospital seguro. Agora a gente está vivendo uma situação em todos os lugares que é aumento de COVID, mas aumento também dos não COVID, que esperaram muito para ir ao hospital. Então, o hospital está cheio dos dois lados. E a gente precisa preservar o paciente não COVID também. Nesse cenário, eu queria perguntar para a Camila como é que ela trabalhou um ponto que é muito importante, que está no nosso ombro, que é a triagem de assintomáticos, cirúrgicos, oncológicos, dialíticos. Qual o papel de se triar isso? Tem valor no contexto hospitalar? Porque a gente sabe que no contexto ambulatorial isso não tem um valor claro. Como é que você vê isso, Camila? Bom, Ana, como você falou, o grande desafio da gente manter fluxos apartados e seguros, né, e a triagem do RT-PCR para assintomáticos, para um perfil específico de paciente é fundamental. Então, assim, para quem? Acho que o primeiro ponto são para aqueles pacientes onde
uma terapia ou um procedimento em vigência de uma infecção, mesmo que assintomática, tem impacto e desfecho, né? Então, por exemplo, os pacientes cirúrgicos, a gente tem trabalhos mostrando maior morbidade, né, com aumento de indicação de terapia intensiva até 44%, com a letalidade nesse perfil de doentes que foram para UTI de até 20%. Né? Os pacientes submetidos a terapias imunossupressoras, então, quimioterapias, transplante de medula óssea, imunobiológicos, radioterapia, terapia celular e corticoides, terapias em altas doses, né? A gente tem série de casos aí da publicação da Sociedade Brasileira de Transplante, que mostra uma frequência bem diferente do ponto de vista de gravidade. Então, os pacientes submetidos a transplante com uma frequência de casos moderados e graves em torno de 9%, de críticos de 35%, com a letalidade de 21%, que é muito acima, né, dentro da letalidade e morbidade da população em geral com Covid. Então, esse é o primeiro ponto. Então, pacientes onde a gente precisa ter certeza de que ele não é um portador assintomático para estar iniciando uma terapia. Né? Em relação à frequência, ao momento correto de fazer a solicitação para essa triagem para os pacientes cirúrgicos, e aí eu estou tratando dos eletivos, né? Porque a cirurgia de urgência e emergência precisa ser feita, e eu vou trabalhar com a redução de dano, com triagem por tomografia não é o caso, mas para os pacientes eletivos, eu vou fazer PCR até 72 horas antes do procedimento. Para quimioterapia, as indicações da ASCO, do NHS da Inglaterra, é de se fazer antes do primeiro ciclo, também antes de 72 horas. E aí existe uma questão sobre a disponibilidade desses testes, de fazer nos ciclos posteriores ou não. E aí a gente também tem que olhar para o nosso perfil, a nossa circulação de vírus. A gente chegou no hospital em algum momento de queda, assegurar só apenas no primeiro ciclo a solicitação da RT-PCR e depois ir buscando sintomas e triagem de contatos. Quando a gente viu a curva aumentar, a gente rapidamente fez esse reajuste. Então, olhar dentro da circulação viral é super importante. Né? Em relação aos pacientes de transplante, a gente tem de medula tanto o paciente, que eu tenho que fazer 72 horas, como doador antes da mobilização, e caso ele seja necessário, o acompanhante. E o paciente de transplante de medula, ele tem ainda aquele ambiente protetor, que é a unidade de transplante, que tem um ambiente de pressão positiva. O que é pressão positiva? Se eu estou dentro do quarto, o ar de dentro sai. Então, eu não posso entrar na unidade de transplante sendo um portador, porque o que é que pode acontecer? Todo aquele vírus que o paciente está expelindo pode sair para o ambiente por conta da questão da pressão positiva. Além disso, a gente tem existe indicação do DSA, e todas essas indicações de triagem, elas pesam muito o risco-benefício. Então, são indicações fortes, recomendações fortes com muita baixa evidência. Né? Então, porque o dano de eu não identificar é muito maior do que a gente não tem ensaio clínico randomizado ou nada parecido. Então, o DSA indica também pacientes internados, né, assintomáticos, independente da exposição, que tenham terapias imunossupressoras, então, uso de corticoide em dose alta, os transplantados, os oncológicos em quimioterapia, porque uma possibilidade de uma transmissão intra-hospitalar numa unidade de internação de pacientes oncológicos e pacientes transplantados, uma transmissão intrapacientes, eu tenho um impacto grande de maior mortalidade desse perfil, né? Uma outra questão aí são de pacientes que fazem terapias em ambientes coletivos. Então, a diálise, por exemplo, né? A hemodiálise, a gente tem grandes salões, a quimioterapia em alguns lugares também. Então, é importante que a gente, além da questão das triagens de sintoma e da pesquisa de contato, que a gente, em situações específicas, também faça pesquisa do RT-PCR. No nosso serviço, a gente optou por fazer na entrada de pacientes novos ao serviço de diálise. Então, a gente pode dizer, só para fazer um pequeno resumo até agora, a gente pode dizer que existe um espaço para uma triagem de assintomáticos para populações imunossupressas, onde a sintomatologia pode ser frustra e onde uma contaminação do grupo seria catastrófica. Certo? Exatamente. Isso aí é uma mensagem que a gente precisa consolidar. A gente não faz triagem de assintomático para todo mundo, mas tem um grupo que precisa. E profissionais de saúde, Camila? Quais deveriam fazer?
profissionais de saúde em 2 grandes grupos. Profissionais de saúde, obviamente, que tenham sido submetidos a algum tipo de exposição de alto risco sem proteção. Então, um paciente que não estava no fluxo COVID, ele foi entubado sem a devida paramentação e daqui a pouco ele entra no fluxo, é um caso positivo, né? Então, esse é um profissional que ele deve fazer PCR, e o importante é a janela, né? Então, não adianta eu ter a exposição hoje, daqui a 24 horas fazer o exame. Então, tem que pelo menos aguardar 72, mas na melhor das hipóteses, 5 dias da exposição, para que a gente, de fato, dentro do período de incubação da doença, a gente tenha uma maior chance de isolamento. E os profissionais que prestam assistência a essa população especial. Então, o ambiente do transplante de medula, dos pacientes oncológicos, oncohematológicos, onde a chance de um portador assintomático estar transmitindo para essa população, que em caso de uma contaminação intra-hospitalar, o desfecho é muito ruim. Então, é importante que a gente faça uma triagem aí cíclica nessa população. Então, no nosso serviço, a gente faz quinzenal, né, que vai não só da área médica, mas também até a pessoa que faz a higienização do quarto, a enfermeira da CCH, que avalia os dispositivos invasivos desse paciente. As outras equipes que, caso tenham necessidade de responder consulta, a gente estimula que façam através de telemedicina, para que a gente, de fato, mantenha um ambiente protegido, porque os transplantes, né, essa pandemia já está em torno de 10 meses e a gente precisa transplantar os doentes, precisa iniciar os tratamentos quimioterápicos, as imunoterapias. Essa é uma troca de experiência que a equipe que cuida dos imunossupressos, e a equipe, quando a gente fala, não adianta ser só o médico, como a Camila colocou, a equipe que cuida, além do autocuidado extremo, também tem uma categoria que pode se submeter às triagens. E aí, voltando para o começo, Alan e Bruno, os testes rápidos, como o Gene Expert, eles poderiam ser úteis nesse caso, não é? Já que a performance é boa, o resultado é rápido e o custo é menor. Só faz um legal aí para a gente ou não legal? O que é que você acha, Alan? É uma coisa que a gente está pensando. O que é que você acha disso? A gente padronizou a plataforma do Gene Expert desde maio lá no hospital, desde então tem utilizado bastante, são mais de 7.000 testes realizados, e para quem não sabe, o PCR tem algumas fases, né, de extração, amplificação e leitura, e a grande vantagem do Gene Expert que ele faz tudo isso em uma única, dentro de um cartucho, né, então basicamente você coleta o swab, coloca no meio de transporte, pipeta aquele meio de transporte com aquela secreção e coloca no cartucho, e o aparelho faz o resto. Em 45, 50 minutos o resultado está pronto. Já tivemos resultados tão rápidos quanto 33 minutos, com alta carga viral. Então, sim, então isso dá uma possibilidade de testagem agressiva, testagem liberal muito boa para o hospital. Então, e a gente tem conseguido boa acurácia diagnóstica, uma percepção de boa acurácia, sensibilidade e especificidade. Isso permite com que a gente faça, como a gente tem essa facilidade e como a gente não tem uma zona muito bem delimitada lá de pacientes oncohematológicos, a gente optou por fazer triagem em todas as admissões. Então, essas duas características do hospital, a gente decidiu por fazer, e, de fato, o Gene Expert tem sido uma grande ajuda aí de como prevenir a COVID intra-hospitalar, a disseminação intra-hospitalar da COVID. Você valida, Bruno, isso que a Alan falou? Valido, acho que a grande vantagem que a gente vai ter aí é a rapidez, né, que o Gene Expert traz, que a gente que sabe que trabalha com o diagnóstico RT-PCR, realmente não é um hemograma, né? Às vezes a gente tem que esclarecer isso, porque existem várias etapas que têm que ser passadas, grande parte disso daí não é automatizado, né? Pode ser automatizado, mas na maioria dos serviços não é. Então, acaba que, e ainda que fosse, haveria todo esse tempo que é poupado pelo Gene Expert. Então, a única ressalva em relação ao throughput, né, quer dizer, a capacidade de um laboratório de biologia molecular que trabalha com RT-PCR certamente vai ser maior, porque o Gene Expert você trabalha com menos amostras, mas certamente utilizá-las para casos selecionados em que você precisa desse resultado rápido, acho super válido e bastante confiável. Áurea, e me conta agora, se está tudo bem, mas de repente o que é que a CCH faz e pode fazer de atributo para evitar que aconteça eventualmente o aparecimento de um paciente positivo? O que fazer quando alguém positiva no hospital?
Como é que a gente desencadeia as ações? Como é que vocês começam a atuar diante de um paciente suspeito dentro do hospital quando quebra tudo que a gente tentou segurar? Bom, boa noite a todos. É muito bom encontros como esses, né? E eu acho que é sempre de troca de aprendizado. Esse é um momento de muito estresse, né, Ana? Quando a gente interna um paciente e ele está numa ala não COVID, e de repente ele inicia com sintomas e alguma manifestação clínica que tem que levar a pensar na possibilidade de COVID. Esse é um momento realmente estressante. Eu acho que ainda vou ter tempo depois de falar de um hospital seguro, mas nesse momento, o primeiro passo é isolar esse paciente, tirar deste ambiente de onde ele está internado, que a priori seria uma ala não COVID, e transferir para um local mais adequado, ou de uma ala morna, ou de uma ala que seja, de fato, para pacientes COVID. Então, isolamento inicial, o isolamento, né, precaução de contato e precaução por gotícula, então, orientar toda a equipe a utilizar os seus equipamentos de proteção individual corretamente e fazer o teste imediatamente para que possamos confirmar ou afastar a possibilidade desse paciente ter o COVID. O segundo passo é fazer uma busca, né, dos profissionais que fizeram o atendimento, que tiveram cuidando desse paciente até esse momento. Esse é um passo importante e que gera também bastante estresse. Então, a gente encaminha para o serviço de saúde ocupacional esse evento, é um evento, né, um evento adverso, e a saúde ocupacional, então, identifica junto às equipes assistenciais quais foram os profissionais que cuidaram desse paciente durante esse período que ele ficou naquela unidade não apropriada para um paciente COVID. A saúde ocupacional, então, chama a equipe assistencial, então, as coordenações de enfermagem, as coordenações médicas, identificam, né, quais foram os profissionais que cuidaram desse paciente e encaminha, então, para a saúde ocupacional, e a saúde ocupacional, então, faz uma avaliação do qual foi o risco que esse profissional teve durante a assistência com este paciente. Então, se houve alguma contaminação, se houve algum risco maior de um contato, algum procedimento de risco, se o profissional esteve em uso dos seus equipamentos de proteção individual adequados, se esse profissional fez uso adequado da higiene das mãos e a paramentação toda, e aí define se foi um contato de fato de risco ou um contato de não risco. Se foi um contato de risco, então esse profissional é encaminhado para que seja, então, realizada a investigação com RT-PCR também. Em geral, entre o contato e a coleta, também não pode ser imediata, né? Em geral, isso aí é de 3 a 5 dias depois, no mínimo, deste contato, de preferência até um pouco mais, para que, se houve realmente esse contato, dê tempo de ter uma positividade no exame. Então, o PCR positivo, esse profissional é afastado da assistência e fica em isolamento o período adequado, que hoje são 10 dias. E você viveu a experiência que a Alan também comentou ontem conosco, do presenteísmo, do profissional que estava com sintomas frustros, mas omitia isso e continuava trabalhando a despeito das recomendações? Isso é uma coisa importantíssima para a gente que é médico, gente. A gente tem uma obrigação ética de atuar nisso. Com certeza. Eu acho que eu vou até aproveitar e falar assim, do ambiente seguro mesmo, do hospital como um todo. Me dê mais 2 minutos que a gente fala um pouco mais sobre isso, né? Lembrando que é importante lembrar que o SARS-CoV, ele pode ser transmitido por uma pessoa assintomática, por uma pessoa pré-sintomática ou por uma pessoa sintomática, né? Uma pessoa, a transmissão é por gotícula, então a pessoa que está sem sintoma nenhum, ele pode estar eliminando o vírus sem saber, né? A pessoa pré-sintomática ainda vai ter sintomas, ele também vai poder estar eliminando o vírus pela tosse, pelo espirro, ou pelo contato, tocando boca, mão, olho, ele ainda vai estar sem sintoma nenhum. E a pessoa sintomática, que vai estar, então, também eliminando pela mesma coisa, tosse, espirro, gotículas de um modo geral, então a transmissão é via gotícula, e pelas mãos, também a transmissão acontece pelas mãos. E a transmissão pelas mãos, quando a gente toca a boca, o nariz, e não higieniza corretamente a mão, e toca superfícies, objetos, então a gente vai estar transmitindo dessa maneira o SARS-CoV-2.
Então, quando a gente fala de um ambiente seguro dentro de um hospital, a gente tem que considerar isso, a transmissão no período assintomático, pré-sintomático ou sintomático, né? Quando a gente também considera uma outra questão, quem circula dentro de um hospital? Circula dentro de um hospital o paciente, seus familiares e visitantes, né? E a equipe profissional também é quem circula dentro do hospital. Então, se a gente quer ter um ambiente seguro, o primeiro passo é a gente reduzir a quantidade de pessoas que circulam dentro de um hospital, né? Reduzir de fato, e aí a proibição de visitas, a proibição de acompanhantes, né? Eleger exatamente aqueles que têm direito por lei, aqueles que têm alguma necessidade especial, esses sim vão ficar com acompanhantes, mas de um modo geral tentar reduzir ao máximo possível a circulação de pessoas, por quê? Quanto mais pessoas circulando, mais possibilidade desses assintomáticos ou desses pré-sintomáticos estarem eliminando os vírus dentro do hospital. E por isso a proibição de visitas, de acompanhantes, de fotógrafos em salas de parto, das doulas, né? Tudo isso é para preservar a saúde do do paciente ali internado, a segurança do paciente. Então, essa é uma primeira medida para ter um ambiente seguro, um hospital seguro. A segunda medida é a questão do paciente, né? É o paciente como um todo, a identificação precoce desses sintomas. O paciente tem um fluxo diferente de chegada no PA, né? Ter um fluxo de atendimento separado, COVID, não COVID, ter alas COVID e não COVID apropriadas e serem alocados corretamente. Um paciente que vai para fazer um procedimento cirúrgico, ele já fez o RT-PCR previamente, conforme Camila já explicou, mas é importante que também seja aplicado ali um questionário clínico e epidemiológico nesse momento do internamento, para que a gente possa identificar um pouco mais além se ele tem algum risco entre o RT-PCR e a chegada ao hospital, se ele manifestou ou se alguém esteve no contato próximo a ele também com Covid. Então, ter o fluxo separado, ter esse cuidado com esse questionário no momento que ele interna, e um paciente que está internado por outros motivos, em apresentando qualquer sintoma, também pensar na COVID como uma possibilidade. E aí sempre, né? Então, eu queria que a gente deixasse clara essa mensagem de... Terminar um pouquinho, Ana, rapidinho. E o profissional que circula dentro do hospital, né? O profissional, quem trabalha dentro do hospital tem que ter muito cuidado. E aí é o presenteísmo que você falou, que eu estava preparada para falar nesse momento aqui agora. O presenteísmo é a gente saber que a gente não pode trabalhar doente. Entendo qualquer sintoma ou sinal, a gente saber que pode ser COVID também. E que a gente precisa estar alerta para investigar a si próprio, né? Então, sentiu qualquer manifestação, evitar de ir trabalhar, né? Evitar de ir para o hospital dessa maneira. Outra maneira de prevenção e cuidado, usar os equipamentos de proteção individual corretamente, né? Usar os equipamentos de proteção individual corretamente durante os seus momentos de trabalho. Muito cuidado com as copas, o momento do cafezinho, o momento do lanche, que é um momento que a gente pode relaxar um pouquinho e se expor e tornar aquele ambiente inseguro também. E ter essas barreiras físicas e comportamentais, de um modo geral, e ter um ambiente limpo, né? A higienização do ambiente é fundamental para ter esse ambiente sempre mais limpo e mais seguro. Essas questões todas, elas dependem muito de nós, enquanto profissionais de saúde. E à medida que a pandemia evoluiu e que a gente vive um cenário extra-hospitalar diferente do intra-hospitalar, porque o extra-hospitalar parece que não está em pandemia, se a gente vai no Rio Vermelho, Farol da Barra, Itapuã, etc., é difícil você colocar no seu modelo mental que dentro do hospital você deve seguir todas as regras. Esse é o desafio de quem controla a infecção agora. E a gente precisa lembrar isso para todo mundo. A gente tem mais 5 minutos das perguntas que a gente elaborou juntos e queria aproveitar esses 5 minutos, eu e Bruno, para a gente falar muito rápido de uma coisa que está no calor. Eu vou dar a Bruno o prazer de dar as notícias relacionadas à reinfecção. A gente fez um grupo de reinfecção na rede, mais de 40 pacientes foram suspeitos, a maioria deles profissionais de saúde, e Bruno tem uma pérola para tirar disso tudo. A gente considera a reinfecção a doença que acontece depois de 90 dias, pelas definições do CDC, e a gente queria dizer que não é mito, é verdade, e pode acontecer tanto pela mesma cepa, como por cepas diferentes.
e como prova de que já está acontecendo de forma cabal entre nós, ele tem uma notícia de primeira mão para dar aí. Primeira mão mesmo, o pré-print, na verdade, vai estar sendo divulgado dentro das próximas 24 horas, já está submetido. Eu não tenho prazer em falar sobre isso, né, Ana? Porque assim, a gente não gosta de estar identificando esses casos. A gente montou esse grupo porque começaram a aparecer casos de pacientes com PCRs positivos mais de uma vez, e isso pode ser persistência, em muitos casos é persistência, né? A gente tem paciente por 100 dias com PCR positivo, pacientes aí com algumas comorbidades, mas existem esses casos mais suspeitos de reinfecção que aí estão indo para o sequenciamento. A gente conseguiu montar o sequenciamento, estabelecer toda a tecnologia lá no próprio hospital mesmo, e estamos sequenciando todas as amostras de pacientes com suspeita de reinfecção, e esse é um primeiro caso da Bahia em que a gente consegue confirmar uma paciente de 49 anos que teve um episódio lá no final de maio, e 147 dias depois ela tem um novo PCR positivo e depois a sorologia positiva também. E a análise genômica, né, dessas duas amostras mostram vírus muito diferentes, né, filogeneticamente entre eles, como vocês podem observar. Uma amostra da primeira infecção está localizada aqui, enquanto que a amostra da segunda infecção é outra linhagem, né? Primeiro a B1.1.33, depois a B.1.1.248. E o que é mais impressionante desse caso é que quando a gente vai analisar o perfil mutacional dessas amostras, ele é completamente distinto, e a gente encontra no episódio da reinfecção coisas interessantes como a presença dessa mutação na proteína spike, que é a proteína que o vírus utiliza para entrar na célula, e essa mutação é a mesma mutação que está circulando na África do Sul, naquela nova linhagem que está tanto aterrorizando pela possibilidade que ela tem de escapar, esforoneutralização e até as questões das vacinas também. Então, esse é o caso, o primeiro caso que a gente conseguiu confirmar. Estamos mantendo a vigilância e avaliando todos os outros também que vierem aparecer. Bruno, e você acha que mesmo com a circulação dessas cepas mutantes, ainda vai dar para a gente se vacinar com a vacina vigente? Com certeza, com certeza. A gente um alerta, né, que está sendo monitorado. Esse caso, por exemplo, de reinfecção, que a gente está descobrindo pela primeira vez a circulação dessa mutação da África do Sul aqui, mas não é a linhagem da África do Sul. A linhagem da África do Sul ela já tem mais outras mutações, a principal delas está presente na nossa paciente, mas existem outras na proteína spike, e na verdade o medo que surge do que vem ainda pela frente, né? Uma vez que a gente não se vacine, que a pandemia não seja controlada, que outras mutações poderiam surgir, e aí sim ter uma cepa que não seria, enfim, para a qual a vacina não pudesse proteger. Mas acredito que no momento essa não é uma preocupação, é mais um alerta que está surgindo e que está sendo bem monitorado de perto pelos cientistas do mundo todo. Então, a mensagem que a gente fica é que reinfecção existe, mesma cepa ou cepa diferente. A gente ainda não tem um cenário mundial do quanto essas cepas diferentes têm mutações majors, mutações maiores que impedirão a eficácia da vacina. Portanto, o grande recado é preciso vacinar. Com a vacina que estiver disponível e estiver aprovada pela Anvisa. As vacinas têm plataformas diferentes, tem algumas perguntas aqui sobre vacinas, eu vou gastar 2 minutos para isso. As plataformas mais tradicionais, como o vírus inativado, que é o caso da vacina da Sinovac, plataformas mais modernas, como o RNA mensageiro, o caso da vacina da Pfizer, e vacinas com vetor viral, como é o caso da vacina de Oxford. Certamente, algumas vão ganhar percentuais em eficiência, outras vão ganhar percentuais em segurança. E é por isso que, nesse momento, tendo uma vacina com mais de 50% de eficácia e sem efeitos colaterais adversos que sejam deletérios em termos estatísticos, a recomendação é que a gente aproveite essa primeira leva de vacina, de acordo com que nós somos profissionais de primeira linha nessa imunização, enquanto profissionais de saúde, e que a gente se voluntarie realmente
para o uso da vacina disponível. No Brasil, é bem possível que as duas plataformas principais sejam a Sinovac de um lado e a vacina de Oxford de outro, por questões de territorialização dos estudos e de disponibilidade mesmo. Então, esse é o ponto que está em pauta. A gente espera que, a partir de fevereiro, um programa nacional esteja posto e que as seringas cheguem, né? E que cheguem seringas para que haja vacinas. Então, e a gente espera poder, como já está sendo programado no estado de São Paulo, ter as fases todas, profissionais de saúde, população de risco, população de menor risco ao final. Então, é isso que a gente pretende com a questão das vacinas. Agora, faltam 10 minutos para a gente concluir e a gente tem algumas perguntas já para responder. Tem uma pergunta que eu vou direcionar para a Camila, que é o que a EPI precisa usar num ambulatório não COVID? Precisa usar tudo como se estivesse paramentado para a COVID? O que é que a gente precisa usar? Alguma especificidade de consultório que precisa usar tudo? Depende do ambulatório, né, Ana? Então, eu tenho um paciente, um ambulatório de clínico geral, a gente já tem a questão das triagens, as perguntas por sintomas, né, para esses pacientes. Então, nesse caso, a gente tem que usar máscara, né? É diferente, por exemplo, de um ambulatório de otorrino, onde a gente avalia a orofaringe, faz avaliação naso, então tem uma chance de exposição alta, no caso de um assintomático. Nesse caso, a gente tem que usar, sim, uma paramentação com avental, com máscara, para que a gente possa avaliar esse doente. Então, depende. A população pediátrica, as crianças não usam máscara, né? Então, aí é o tipo de máscara diferente também, quando é máscara cirúrgica, quando é N95. Então, depende de qual especialidade, né? A gente tem isso muito amarrado no nosso ambulatório, né? Baseado nas especialidades, na população atendida. A gente tem outra pergunta também direcionada ao controle de infecção, que é uma pergunta, inclusive, que deve ser decorrente das mudanças do CDC agora. Então, Áurea e Camila, como é que está a questão da retirada do isolamento de Covid? Essa era até uma pergunta que era uma das minhas perguntas, né, Ana? Então, aproveitando a mudança do CDC e a OMS e Anvisa, que traz a estratégia baseada em sintomas, né? Então, ela é muito focada em tempo de doença e imunossupressão do paciente. Então, só gastando um pouquinho de tempo, que é um quadro leve, uma síndrome gripal, né? É uma doença moderada, o paciente ele tem alguma evidência clínica ou radiológica, mas ele está bem do ponto de vista de ambiente. A doença grave já tem um comprometimento mais de 50%, alguma alteração de frequência respiratória, e a doença crítica é aquele paciente grave de terapia intensiva com insuficiência respiratória. Então, assim, baseado nisso, são definidos os tempos para essa estratégia baseada em sintomas. Então, pacientes com quadros leves a moderados, não imunocompetentes, né? Pelo menos 10 dias do início de sintomas e pelo menos 24 horas sem febre, e melhora dos sintomas. E para pacientes imunocomprometidos ou com quadros graves, uma recomendação de pelo menos 20 dias do início de sintomas e pelo menos 24 horas sem febre e melhora dos sintomas. O que é que ocorre? E aí, qual é o desafio? Para a grande maioria dos pacientes, a gente consegue, de forma segura, usar a estratégia baseada em sintomas. Eu lembro que sintomas, não é só tempo. O coronavírus, ele não vira uma abóbora quando dá meia-noite e deixa de transmitir, baseado apenas em tempo. Então, assim, o paciente com quadro ambulatorial leve e imunocompetente, eu posso, com segurança, com 10 dias, ele sem sintomas, eu estou suspendendo. O paciente que tem um quadro leve a moderado e imunocompetente, teve internação, eu posso estar retirando também esse paciente numa estratégia baseada em sintoma, mas o paciente de terapia intensiva e ventilação mecânica, eu perco um pouco o parâmetro de piora desse quadro clínico, e o paciente imunossupresso, onde eu tenho já alguns trabalhos começando a mostrar a excreção viral prolongada. Então, para esses pacientes, eu acho que existe ainda o risco e a gente precisa ainda fazer a terapia, a alternativa do RT-PCR. Então, para a grande maioria, a estratégia baseada em sintoma, para pacientes onde eu tenho risco de transmissibilidade intra-hospitalar ou para a população imunossupressa, avaliar a possibilidade de ainda utilizar a estratégia do RT-PCR.
E é importante isso, gente, porque a gente individualiza. O paciente fica muito chateado com o infectologista quando ele diz que, no caso dele, não vai poder sair do isolamento em 10 dias. Aí ele fica chateado. Ele quer encontrar a pessoa da família com câncer ou um idoso que é naturalmente imunossupresso. A gente pede muito apoio nesse sentido de que a saída do isolamento, ela depende dessas questões, tempo, clínica e com quem você vai se encontrar. Porque esse é outro ponto também importante da gente ratificar. Tem uma pergunta muito interessante de Dazé, que é como usar os profissionais de saúde que são IgG positivos, alocando em áreas específicas do hospital. A gente pensou em utilizar esses profissionais, assim como aqueles que já tiveram Covid, naquelas áreas de risco. Por exemplo, para cuidar dos oncológicos ou para cuidar dos pacientes cirúrgicos e alocá-los nas nossas áreas COVID-free. Mas há uma outra estratégia também que é defensável, de que é colocar esses pacientes nas áreas COVID, para evitar a contaminação de outros que não tenham infecção. Então, existe sim, a depender da instituição, possibilidade de alocar quem já teve COVID ou em áreas COVID-free, para garantir que terá um risco menor de adquirir de novo e de transmitir, ou em áreas de COVID, para garantir que eles se infectarão mais. Então, existem essas duas linhas nesse sentido. A gente tem outra pergunta bem interessante, que é a pergunta ainda dos voluntários de vacina. Quando sairá o cego e quando será a convocação? No Plano Nacional de todos os estudos de pesquisa, não é só da vacina de Oxford, que foi mais relacionada ao São Rafael, assim que a Anvisa aprovar a vacina, deve haver o recrutamento dos voluntários do grupo controle, para que eles tenham o recebimento da vacina, da primeira vacina disponível ou da vacina do trabalho. Então, não necessariamente da vacina do trabalho, mas da primeira que for aprovada pela Anvisa, ele pode requisitar a abertura do seu controle, do seu cego, para ter acesso à vacina. Então, essa é o que está em pauta aí, que a gente pode adiantar nessa situação. Gente, a gente tem muitas perguntas. E como a gente gravou aí, a gente vai tentar responder para vocês. E a Adja me mandou as principais perguntas. Eu gostaria que vocês desculpassem por a gente não poder esgotar o tema. A gente chegou agora no nosso limite de tempo que foi combinado. Eu queria agradecer demais os pares de trabalho. A gente preparou isso com muito carinho para mostrar a cara, para quebrar paradigmas, sustentar alguns eixos aí nessa história. E é um agradecimento enorme. Chegamos a ter 370 participantes, fechamos com 342, cumprimos muito bem o tempo. Então, agradecimento a todos por terem nos prestigiado aí. Queria dar a palavra para Rafael, para ele dar uma palavrinha, se ele estiver aí com a gente, e agradecer a oportunidade. Eu acho que trabalhar em rede tem uma vantagem muito grande quando se faz ciência também. E a gente quer aproveitar maximamente isso. Eu tô aqui, Ana. Eu queria agradecer a todo mundo. A pandemia trouxe para a gente uma efervescência científica que parecia que estava no limbo, e veio mostrar para todo mundo por que a gente fez medicina, né? Além, obviamente, da dedicação à ciência, da dedicação aos pacientes, todo mundo deu um pouco da própria vida para salvar nossos amigos, nossas famílias, o povo o povo da nossa cidade e até de outras cidades que vieram para cá. E vocês todos, né? Não só esse grupo que está discutindo, que está coordenando esse evento, que cumpriu absolutamente com louvor o que tinha se proposto, mas todos vocês, colegas ou pessoal de apoio que também eventualmente esteja assistindo,
foram fundamentais para a assistência nesse período, e agora a gente tem uma eventual segunda onda com um pouco mais de maturidade, com muitos problemas também, porque, como a Ana falou aí, tem uma ocupação não Covid competindo com Covid, mas também com uma maturidade muito maior, com outro tipo de ventilação, com mais expertise em UTI, sabendo que não pode usar Actenra, Jacave, hidroxicloroquina de forma aleatória, sabendo que a azitromicina tem que ser usada de forma não profilática ou não antiviral. Eu venho ouvido muito de vocês todo dia sobre esses aspectos, apesar de não estar na assistência, e é muito bom poder compartilhar com todo mundo essas informações que vocês estão passando aqui. Existem outras especialidades, além da infectologia, que devem ter a oportunidade de compartilhar também o conhecimento adquirido durante esse período, e a gente vai tentar trabalhar para que seja possível trazer a todos a luz da ciência, a luz do bem cuidar, e obrigado a todo mundo aí. Obrigada, Rafael. E é a primeira de muitos. A gente precisa ver terapia intensiva no cenário COVID, gastro, neuro, cardio, pediatria. Então, só abrindo o caminho, vamos continuar nossas discussões em rede e fazer ciência de verdade. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite aí a todos.